Olá, boa noite. Vamos iniciar a última noite do quarto simpósio de estética. Nessa noite nós temos a presença da professora doutora Carla Milani Damião e do professor doutor Adilson Pereira. Então, eu vou passar algumas informações sintéticas aqui sobre os dois e depois passo a palavra, primeiramente, à professora Carla Milani Damião, para sermos, digamos, eu vou ser cavalheira, né? Cedendo a palavra primeiramente para as damas e depois para o Adilson. A Carla não gostou porque ela é feminista e ela sabe que eu falo tudo, ela não devia falar as coisas para mim. Olha, a primeira coisa que eu digo sobre a Carla é que somos amigas há mais de quantos anos? 15, vai. A Carla fez a sua formação aqui na PUC e o doutorado na Unicamp. Foi bolsista do convênio DAD CAPES durante o doutorado na Universidade Livre de Berlim. Atualmente ela é professora... Eu vou pular um pouco algumas coisas, né, porque tem muita coisa. Atualmente ela é professora da Universidade Federal de Goiás e tem trabalhado bastante na discussão sobre cinema. Outra informação que eu acho que é importante dar aqui é que esse simpósio de estética foi feito, se realizou, então, uma semana depois do colóquio de estética na Federal de Goiás, e nós fizemos, então, esses dois eventos numa espécie de parceria, né, em que, então, eu fui para lá, ela veio para cá, e nós duas trouxemos a Stacy, que está sentadinha ali, e deu a conferência da segunda-feira. O Adilson é membro do Banco de Avaliadores do INEP-MEC, na qualidade de avaliador institucional e avaliador dos cursos de doutorado em filosofia, aliás, dos cursos de filosofia. Ele é doutor em filosofia na área de ética, mestre também em filosofia na área de ética, desculpa, especialista em história da filosofia e atualmente docente do ensino superior na FAETEC, não é? E na Unifoa. Boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite da Sônia. É um prazer estar aqui, né, de volta na PUC. E a gente sempre brinca, quem é filho da PUC, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fui professora também no Mackenzie, eu vejo que tem alunos, né, do Mackenzie durante 4 anos, antes de sair aqui de São Paulo. E a Sônia disse que eu trabalhei com filosofia e cinema mais recentemente, e foi no pós-doutorado que eu fiz na Universidade de Amsterdã em 2014. Então, eu vou falar também do autor que nós duas trabalhamos tanto, Walter Benjamin, tentando atualizar algumas coisas. Existe o famoso texto, o ensaio sobre a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. Recentemente saiu uma nova edição da primeira versão do ensaio, que foi revista. Tem 2 novas traduções da versão que tinha sido perdida e que foi a última revista pelo Walter Benjamin. Tem a terceira versão que está aplicada na edição dos Pensadores e aquela que está em francês. Então, são 4 versões de um mesmo ensaio, com muitas alterações, porque foi um ensaio muito polêmico, muito criticado pelos editores da revista do Instituto de Pesquisa Social, para onde o texto se dirigia, né? Então, quem conhece um pouquinho do Walter Benjamin sabe que as relações eram difíceis, né, com Adorno, mas, enfim, eu não vou entrar nesses detalhes. O que me interessa é falar da relação entre mimesis, recepção e criatividade, de forma a pensar que, nesse ensaio, o Benjamin é muito radical em romper com a estética moderna, com os termos da estética moderna,
e ele não fala em criatividade, ele usa alguma terminologia que parece ecoar a antiguidade, catarse, mimesis, né? Mas ele descarta muitas categorias que não interessam e apontando para outras. Essas outras categorias foram muito mal entendidas e eu acho que elas fazem sentido hoje, né? Então, eu vou tentar, mesmo que me atenha mais ao texto e às relações do texto, falar dessas supostas relações, como é que a gente pode ampliar aquilo que ele falava em relação ao cinema a um tipo de obra que se apresenta com mais, enfim, com mais presença hoje em dia, que é a instalação. Mas só vou apontar, assim, né? Não vou entrar em detalhes. Deixo para vocês pensarem, considerarem se tem ou não sentido. Bom, então a minha intenção é apresentar a relação entre mimesis, recepção e criatividade em Walter Benjamin, tratando inicialmente do ensaio sobre a obra de arte, no qual encontramos uma pequena história da arte, traçado de maneira quase linear, ao considerar os períodos mágico, religioso, o culto da arte pela arte e a ruptura com estes a partir da associação entre arte e tecnologia, por meio da invenção de vários aparatos, engenhocas, que resultaram na invenção da máquina fotográfica e, de maneira mais abrangente, no cinema. Essas invenções transformaram tão intimamente a arte e se encontram tão contextualizadas na história que é quase impossível não enxergar neste esboço a alteração da criatividade e da recepção da obra de arte, que, para Benjamin, inclui a mimesis em sentido positivo. É difícil falar no criador, no artista ou na criatividade em separado da recepção, né? E a mimesis entra nesse conjunto como algo positivo. No entanto, é preciso ter um certo cuidado com este filósofo de fortes contrastes, pois não há, neste ensaio, uma visão nem progressista da história, muito menos um elogio à técnica. Há uma preocupação política de fundo, como se sabe, bem como uma ousadia em afirmar que conceitos da história da estética, tais como o belo, o sublime, o gosto, o juízo estético, categorias modernas da estética nascente, não servem mais neste contexto e devem ser descartadas. Num grande salto histórico, ele elege conceitos da antiguidade sem ser um classicista, muito pelo contrário, afirmando recuperar a estética, a palavra estética, como uma doutrina da percepção dos gregos. Recupera o hábito e cria, não estando sozinho nessa criação, um conceito que se opõe à contemplação, uma categoria em seu ensaio mais ligada aos modernos do que a Platão e aos antigos. Contemplação como capacidade de experimentar uma concentração única e absoluta com o objeto artístico, seja este de ordem aurática, mágica ou estetizante. A nova categoria que é oposta à contemplação é a distração, não como entretenimento ou diversão, mas como o oposto da concentração e do recolhimento, como dispersão, disseminação e mesmo desvio em relação ao objeto artístico que não se insere mais no campo de atração do mágico ou do religioso. Podemos dizer, portanto, que há uma brevíssima história da arte cuja base mostra uma mudança radical da experiência humana, da experiência social, notada com mais melancolia em outros ensaios, como em O Narrador, no qual escutamos de longe um lamento pela perda de um tipo de experiência integral entre homem, natureza, sociedade, um mundo completo. Não houve progresso, né, mas, no entendimento do Benjamin, um declínio desse tipo de experiência na passagem de um modo de vida a outro. O advento do cinema é visto com certo entusiasmo num contexto em que a técnica oprime os cidadãos, caracterizados como massa, das grandes metrópoles e os trabalhadores na indústria emergente
nas palavras do próprio Benjamin, que ecoam o romantismo alemão, o cinema é a flor azul na terra da tecnologia. Uma imagem bonita. Bom, o cinema não resulta, nesse sentido, de um progresso histórico e tecnológico. Ele representaria uma pausa naquilo que se tornou este progresso, uma pausa de aprendizagem e sobrevivência numa dimensão mais inconsciente do que consciente. Há termos que Benjamin utiliza para falar da distração, que foi monoliticamente traduzido na primeira versão, né, que são os mesmos de Freud. Né? Ele usa termos quase clínicos, mas sem citar a fonte aqui, o Freud. As referências citadas, nominalmente, de preferência, são os dadaístas, Brecht, o teatro épico, né, que seriam exemplos que ensaiam a experiência da sala de cinema. O meu pressuposto aqui na apresentação é pensar se há uma história de contrastar quase tradicional, uma história da arte quase tradicional no ensaio, né, que subjaz a invenção dessas novas categorias estéticas. O ensaio não se aproxima da tarefa concedida ao historiador materialista. Né? O ponto de vista do último texto do Benjamin, das teses sobre o conceito de história, é totalmente diferente, mas aquele que empreende uma luta política no campo da estética e que, desde o século XIX, viu emergir o tipo de arte que imita algo que deixou de existir, o estilo neoclássico, o Art Nouveau, na Alemanha, o Jugendstil, e a propaganda emergente. Né? Hoje em dia, talvez ele fosse um crítico do que aparece como design, eu não sei. Mas, antes de ser tão interpretativa e de criar polêmicas, eu passo a expor a relação proposta entre mimesis, recepção e criatividade, dando talvez mais ênfase a um elemento que não está no título e que se relaciona ao lúdico e à aprendizagem como elemento de recepção e criação. No ensaio escrito, como eu já disse, em diferentes versões, com esse título longo, podemos notar a tentativa do autor em estabelecer essas novas categorias estéticas na recepção da arte, transformada pela técnica. Benjamin considera que o que muda na natureza da obra de arte, transformada pela técnica, é a percepção e a necessidade que a obra tem de... Desculpa, eu errei aqui a leitura, mas eu vou voltar. Benjamin considera que o que muda na natureza da obra de arte, transformada pela técnica, né, e percebe que se trata da capacidade e da necessidade de se tornar cada vez mais reproduzida a fim de ser amplamente exibida. Então, existe lá um contraste entre valor de culto e valor de exposição, ou de exibição. Sua natureza técnica, ou segunda natureza, como ele diz, portanto, consiste em ser infinitamente reprodutível. Quando falamos em obra de arte ou objeto artístico, não imaginamos algo que possa existir à parte de seu público de espectadores. No contexto sagrado da obra de arte, que seria regido pelo valor de culto, o número de espectadores não era importante. Algumas obras eram feitas para poucos e não para serem exibidas. Mesmo assim, é impossível pensar na ausência de recepção da obra de arte. A preocupação de Benjamin, além de mostrar a mudança técnica e de linguagem, isto é, a linguagem cinematográfica, linguagem de imagens, é mostrar como as pessoas passaram a perceber e se relacionar com o objeto artístico, né, e o que caracteriza, então, sua recepção. Logo que o cinema surgiu, há pouco mais de um século, tratava-se de uma atração, como todos sabem, mambembe, ou de um interesse científico, e não era visto como arte. Ao subir a esse patamar, antes de ser conhecido como sétima arte, encontrou defensores e entusiastas que possuíam um julgamento para ele equivocado. Buscavam associar o cinema a gêneros grandiosos do passado, como a epopeia,
de forma a estabelecer comparações sem reconhecer as diferenças entre os gêneros. A falha de análise, neste caso, é não considerar a história e, principalmente, a mudança de experiência que sofremos ao longo da história. A epopeia é o registro de uma época e cultura da qual estamos muito distantes. Ela se insere na tradição da narrativa oral e da experiência coletiva, representada pelo herói de maneira única, total e inseparável. O cinema, diferentemente do teatro, é técnico, fragmentado, não percorre a sequência narrativa do romance ou do teatro. As sequências não são filmadas necessariamente em ordem e a montagem vai selecioná-las e agregá-las de acordo com um ritmo, um movimento e recorte da imagem, que faz do cinema algo totalmente diferente em termos de composição da história e da narrativa, bem como de composição da imagem. A recepção do filme oferece ao público uma grande oportunidade educativa no início do século passado, para o Benjamin. Falamos aqui do contexto histórico de formação dos grandes centros urbanos e da afirmação do trabalho industrial. Essas transformações que surgem no período da modernidade do século XIX e início do século XX mudaram, né, teriam mudado não só a experiência, mas a percepção. Então, aquilo que o Benjamin caracteriza na sua teoria da modernidade em relação aos grandes centros urbanos, falando do ritmo, do passo acelerado, da pressa, dos esbarrões dos transeuntes, o trânsito de veículos não motorizados, né, transformaram o modo de andar das pessoas e também a comunicação entre elas. Comunicação não só de palavras, mas do trocar experiências, contar histórias ricas de sentido e a ausência, o que ele retira de Baudelaire, de olhares e de correspondência de olhares. Aquilo que caracterizaria uma desumanização nos grandes centros, tornando a massa um todo robotizado e sem rosto. No trabalho industrial, essa realidade não é menos opressiva, pelo contrário, não é? Vocês todos reconhecem como é que esse trabalho é descrito como seriado, fragmentado, favorecendo aquele tipo de alienação econômica e social. Surgindo nesse contexto, então, o cinema, menos como arte em sentido tradicional, mas como instrumento de aprendizagem, de reestruturação perceptiva daquele que vai ao cinema e que naquele momento é a massa, porque o cinema é barato, acessível, não é o que a gente entende por cinema hoje, diz o Benjamin, é possível reverter ali naquela experiência a opressão da técnica. Por um lado, aprendendo por meio dessa, e, por outro, essa reversão é uma espécie de diversão, mas não a do entretenimento. É uma profunda destruição de um sentido de beleza que se apresenta reformado e que deve ser destruído, segundo Benjamin. O espaço de percepção criado na sala de cinema entre o filme e o público teria, então, a capacidade de revigorar a forma, essa é a relação que ele faz, do aprendizado da infância por ser igualmente lúdico. Não é? Vou me referir aqui aos conceitos que ele recupera dos antigos. Quando ele fala em catarse, porque quando a gente fala em aprendizado, em ida do público ao cinema, não é o mesmo, né, sentido que o Aristóteles utilizava quando se referia à tragédia e à catarse que ali ocorria, mas o Benjamin usa essa palavra. Né? Então, ele fala em catarse, ele fala em hábito, que são dois conceitos bem tradicionais da filosofia de Aristóteles e recuperado também pelo empirismo na filosofia moderna, mas há ali outras aproximações. Na aproximação com o Brecht, né, há também um aspecto pedagógico, né, mas antes ainda de Brecht, há a ideia da educação estética, desde Schiller. Né? Então, nada disso é uma novidade nas teorias, nas filosofias da arte, né? Esse tipo de teoria anterior a ele, histórica, enfim.
A grande novidade é a associação entre o inconsciente, aquilo que ele cunha que ele expressa como inconsciente óptico, né, ao mostrar que o olho mecânico da câmera revela aspectos jamais experienciados pelo olho humano, o que não seria possível no teatro, né. E a categoria, isso que eu queria explorar um pouquinho mais, que se relaciona à questão da infância, que é a categoria do grotesco, sob a pretensão de destruir a falsa aparência de beleza criada principalmente pela propaganda política em filmes. Quando ele diz que o cinema é uma espécie de escola para os adultos, a massa, né, ele cria essa analogia com o aprendizado infantil. A primeira certeza é que a recepção baseada na contemplação deixou de existir diante do mundo industrial e técnico do trabalho e da indústria que começa a caracterizar o cinema. Então, não é mais possível aquele modo de recepção da imersão no objeto, mas sim a do desvio de atenção do objeto. Isto é, não é mais o espectador que imerge na obra de maneira concentrada e lúdica, mas dela ele se desvia na tentativa de evitar o que ele chama de golpe, né, causado pela imagem que parece atingi-lo na cadeira, uma imagem, uma dimensão jamais vista e numa alternância jamais experimentada. Claro que a gente tem em vista aqui um autor que está no início da existência do cinema e que causa essa novidade, né, ao criar uma projeção da imagem na grande tela e uma proporção não só da imagem, mas também da velocidade, né, da substituição das imagens. Tudo bem. Eu vou fazer aqui uma comparação, uma analogia que eu acho que faz muito sentido. Vocês conhecem o Nicolau Sevicenko, falecido há pouco tempo, que escreveu um livro que, para a gente, o que ele narra ali já é antigo, que é A Corrida para o Século XXI, no Loop da Montanha-Russa. Não sei se alguém conhece, um livro introdutório para falar da passagem, não é, para o século XXI. Vou ler rapidamente, só para vocês fazerem uma relação daquilo que provavelmente o Benjamin pensava em relação ao cinema. Diz ele: uma das situações mais intensas e perturbadoras que se pode experimentar nesse nosso mundo atual é um passeio na montanha-russa. Só não é nem um pouco recomendável para quem tenha problemas com os nervos ou o coração, nem para aqueles com o sistema digestivo sensível. A própria decisão de entrar na brincadeira já requer alguma coragem. A gente sabe que a emoção pode ser forte até demais e que podem decorrer consequências imprevisíveis. A primeira fase é até tranquila, a coisa se põe a subir num ritmo controlado, seguro, previsível. A gente vai se acostumando, o corpo começa a se distender, aos poucos está gostando, vai achando o máximo, né? Ver primeiro o parque, depois o bairro, depois a cidade, toda de uma perspectiva superior, dominante, se estendendo ao infinito. A subida continua sem parar, no mesmo ritmo consistente, assegurado, forte. E descobrimos que o céu aberto é sem limites. Bate uma euforia que nos faz rir descontroladamente. Nunca havíamos imaginado como é fácil abraçar o mundo. Estendemos os braços, estufamos o peito, esticamos o pescoço, fazemos bico com os lábios para beijar o céu e... aí, de repente, o mundo desaba e leva a gente de cambulhado. Não se pode nem pensar como fazer para sair dali, porque o cérebro não reage mais. O pânico se incorpora a cada célula e extravasa por todos os poros da pele. Não é que não se consiga pensar, não se consegue sentir também.
Nós transformamos uma massa energética em espasmo crítico, uma síndrome viva de vertigem e pavor, um torvelinho de torpor e crispação. É o caos, é o fim, é o nada. Até que chega um solavanco de uma nova subida, não mais precisa e reconfortante como a primeira, agora mais um tranco que atira a gente para adiante e para trás, um safanão curto e grosso que ao menos dá a sensação de um baque de volta à realidade. Outro baque de subida, nem o tempo de piscar e a queda livre que enche as vísceras de vácuo e faz o coração saltar pela boca. E agora, meu Deus, o loop. Rodamos no vazio como um ioiô cósmico, um brinquedo fútil dos elementos, um grão de areia engolfado na potência geológica de um maremoto. Nada mais nos assusta. Ao chegar ao fim, desfigurados, descompostos, estupefados, já assimilamos a lição da montanha-russa. Compreendemos o que significa estar exposto às forças naturais e históricas agenciadas pelas tecnologias modernas. Aprendemos os riscos implicados tanto em se arrogar o controle dessas forças, quanto em deixar-se levar de modo apatetado e conformista por elas, o que não nos impede de suspeitar das intenções de quem inventou essa traquitana diabólica. Então, essa é uma longa citação, mas muito interessante, porque eu acho profundamente benjaminiana quando nessa relação com o cinema. A gente está tão distante do início do cinema e da recepção que foi feita em relação a ele, por exemplo, na primeira sessão de cinema famosa, em que aquele trem chegava na estação e as pessoas que estavam lá assistindo saíram correndo achando que o trem ia passar por cima delas, né? Então, a mesma sensação do corte da imagem, que as pessoas achavam que as pessoas realmente estavam sem braços, sem pernas. Então, a gente não tem mais essa sensação, né? E quando ele faz essa descrição, é o mais próximo que a gente pode pensar do tipo de recepção que o Benjamin pensa em relação ao cinema. Hoje em dia, talvez o 3D, né, recupere um pouco o que ele diz quando as coisas voam em cima das pessoas, as pessoas tentam desviar dos objetos que, por pura ilusão de ótica, vêm ao encontro, né? Então, ele é essa sensação física, quase, né? E de relação inconsciente. Então, não tem distanciamento, não tem contemplação, tem desvio. Não é? A palavra que ele usa em alemão é Abwehr, que é exatamente essa que não foi traduzida desse jeito, mas é um desvio de um golpe que o sujeito sentiria na cadeira. Muito diferente daquela idealização que as pessoas fazem, acho que alguns autores, né, depois de um tempo, em relação ao cinema, que o cinema, aquela sensação de imersão na sala escura, em que você relaxa, né, se distende na cadeira, totalmente diferente. Ele está dizendo é um ataque. Nesse ataque, as pessoas acabam revidando de alguma forma, mas esse revide não é consciente, não tem juízo estético, muito menos fruição. Tem alguma reação que ele está tentando entender, que ele está chamando de distração, porque outros no período também nomeiam assim, o Krakauer, né? E essa distração seria a falta de atenção, porque não há como prestar atenção, né? E porque ele se sente fisicamente atacado, né? Bom, então a gente pode perceber nessa longa narrativa, por exemplo, só para comentar um pouquinho, que o Sevchenko não é da geração do loop, né, da montanha-russa, e que outra geração perceberia de outra forma, talvez sem a emoção, né, que ele, e já com aquilo que se tornou um hábito em relação ao brinquedo, né? Os brinquedos têm se tornado cada vez mais intensos, de lá para cá. Ao mesmo tempo, a descrição das emoções e do que caracteriza a distração é profundamente benjaminiana, ao refletir sobre a recepção do brinquedo em diferentes modalidades. Se lembrarmos que eu já lembrei, desculpa, da sessão de cinema,
Era mais ou menos isso. Então, o filme e o brinquedo, nesse caso, nessa aproximação, seriam exercícios de aprendizagem físico e emocional, em outros termos, aquilo que se caracteriza também como aprendizagem estética, né? Porque a êxtase, vocês sabem, é primeiro sensação, né? Diante de uma tecnologia que pode ser utilizada sem esse intuito. Então, nada há de proposital em causar essa recepção, mas é na recepção que aquilo que se estabelece como criativo também emerge nesse sentido. Então, é nesse sentido que devemos entender que o exercício que se faz na frequência às salas de cinema é uma forma de aprendizado. Um aprendizado caracterizado como hábito que sempre apareceu no seu entendimento como um aprendizado lento, repetitivo e moroso, que faz com que o público, né, ou a massa, o que faria, estranhasse menos o lado de fora da sala, isso é, o ritmo da grande cidade e o trabalho seriado da produção acelerada da indústria. Isso, no entanto, seria pouco, quase que um acomodamento das massas à realidade da metrópole e do trabalho industrial. Não um adestramento técnico que ocorreria na sala de cinema. Benjamin resolve, então, mostrar a pirueta, ou loop, ou a inversão que o homem faz do lado opressor da técnica ao inventar o filme, não apenas a linguagem cinematográfica, ou o que por meio dela é mostrado como realidade, mas o lado grotesco dos filmes que transforma o cinema no que o Benjamin, em seu escrito publicado póstumamente, chamado Diário de Moscou, chama de jogo desinibido com a técnica. Os exemplos, que são aqueles que irritaram tanto o Adorno, são... não, Charles Chaplin não, mas o Mickey Mouse. Né? Então, eu sempre brinco, o primeiro Mickey Mouse é aquele que é violento, aquele que é uma espécie de Tom e Jerry, e não o ratinho, o detetive esperto, intelectualizado. Né? Mas, em primeiro lugar, o Benjamin considera o Chaplin um exemplo de criatividade, né? E de interação. Então, nessa experiência do cinema. O aspecto lúdico e crítico dos filmes tornaria o Chaplin o grande exemplo para entendermos as considerações benjaminianas. É preciso entender que Benjamin está mais interessado no aspecto lúdico como forma de aprendizado e de revanche política do que no aspecto técnico e ideológico, característico dos filmes experimentais russos ou das vanguardas russas, embora ele fale muito do Vertov e de outros cineastas russos. Obviamente, também ele é capaz de perceber e criticar o cinema que tenta ser épico, grandioso e bem acabado. Ele é igualmente crítico dos filmes publicitários do nazismo e dos filmes que criam culto às estrelas no cinema. Muito embora ele tenha vivido pouco para conhecer o tipo de produção cinematográfica que se desenvolveu em Hollywood, que fez com que Adorno e Horkheimer inventassem o conceito de indústria cultural. Eu acho uma injustiça, né, quando a gente olha para o Benjamin e diz, mas hoje as pessoas cultuam o cinema, existe o cinema cult. Né? Na verdade, ele diz... ele enxerga muito bem essa diferença, assim como enxerga o poeta que tenta ser poeta com a auréola, né, e não é mais. Então, esse é o poeta de auréola suja, amarrotada, não é mais. Então, o filme nunca vai poder ser um objeto de culto, porque não existe isso em relação a ele. Bom, é bom que se diga que, apesar de ser tão lido, então, o Benjamin também escreveu muito pouco sobre cinema. E o Chaplin ele é associado, assim como aquele famoso, a gente falava antes, o drama barroco alemão, ao grotesco naquela questão principal, que é a destruição feita por um humor, não é, crítico daquilo que se apresenta como gênero eterno, belo,
não é? Então, é um humor que destrói criticamente essa realidade e a representação da realidade. A escolha dos filmes grotescos americanos e do seu jogo desinibido com a técnica nos levam de volta à afirmação de que importa ao Benjamin o efeito ou a recepção do filme, acima de tudo, e sua potencialidade pedagógica, se a gente puder assim dizer. A técnica deve ser vista de forma crítica, sempre sob suspeita. Os filmes grotescos parecem constituir-se, então, sobre essa crítica, pois, segundo ele diz num texto chamado Réplica a Oscar Schmidt, ele, o filme grotesco, alcança seu ponto mais alto contra a técnica, ele desperta o riso, né, que paira sobre um abismo do horror. Bom, esse gênero de filme ele está relacionado à percepção por meio da distração. Uma dimensão, nesse caso, relacionada ao onírico, ao sonho, ao inconsciente. E, certamente, aquilo que é coletivo. Quando a gente pensa que a sala de cinema tinha 1000 lugares, né? Que a sala de cinema tinha 500 pessoas, que não era uma sala pequena. Pelo jogo, cria-se um espaço de aprendizagem que ultrapassa o mimético, só o ver-se representado por trabalhadores, e o aprendizado associado ao hábito. O aprendizado pelo hábito resulta da frequência à sala de cinema, exercita o homem a viver e a sobreviver na segunda natureza, que é a técnica, não é? E isso numa equivalência que ele cria com a própria com o próprio habitar, não é? Então ele faz essa proximidade em cinema e arquitetura, pressupondo que ambas demandam a recepção óptica, mas também uma recepção tátil, né? Então, esse alcance que a imagem tem no espectador de cinema, unida à ideia de hábito, criaria essa outra dimensão que é pouco notada, né? Que seria a tatibilidade, como ele diz, né? Não só o óptico, mas o tátil. E, então, quando ele trata da recepção, sobretudo tátil, dado ao hábito que adquirimos em tocar o espaço que habitamos e sermos tocados, quando eu penso que é difícil a gente entender o que ele dizia sobre o cinema hoje em dia, porque a gente vê o cinema de outra forma, mas é o que a gente poderia dizer em relação a uma visita a Inhotim, por exemplo, né? As instalações, essa dimensão que é ótica e tátil ao mesmo tempo. Esse jogo, né, que se cria entre público e obra, não é? Era isso, traduzindo em termos de percepção e de recepção, e criando uma relação íntima entre obra e espectador, né, que o Benjamin, a meu ver, enxergava no cinema, e que a gente poderia aproximar do que não só da montanha-russa, mas esse Hopi Hari das artes, desculpa, que seria Inhotim, né? Essa sensação de diversão também que existe ali. Não sei se todos aqui já tiveram experiência, mas um dos maiores centros, né, de arte contemporânea, acho que no mundo, é Inhotim, né? Bom, então, falando estritamente sobre o que o Benjamin dizia, sem fazer essas relações, o cinema ele está para o mundo do adulto, né, no que diz respeito ao jogo e ao hábito, né, o cinema está para o mundo do adulto como o jogo e o hábito está para o mundo da criança. Quer dizer, a aproximação entre uma esfera e outra ocorre pela ideia de jogo e hábito. No cinema vigora uma relação, diz o Benjamin, parecida à brincadeira infantil. E aqui eu cito uma parte que ele diz que a essência do brincar não é um fazer como ser,
mas um fazer sempre de novo. Transformação da experiência mais comovente em hábito. O hábito entra na vida como brincadeira e nele, mesmo em suas formas mais enrijecidas, sobrevive até o final um restinho de brincadeira. Formas petrificadas e irreconhecíveis de nossa primeira felicidade, de nosso primeiro terror, eis o que são os hábitos. Né? Então, ele, na verdade, está nomeando aqui algo tão antigo quanto Aristóteles, né? Na filosofia e depois no empirismo, de outra forma, e criando essa relação com o lúdico, com o